que dá para a gente falar um final de semana inteiro. Tá? É um tema muito extenso, é um tema, até certo ponto, bastante complexo, porque trata da natureza justamente, que é o que nos conecta como seres encarnados com o nosso corpo, com a nossa alma, o nosso espírito. Então, o que eu procurei trazer hoje para vocês assim, é uma ideia mais geral, realmente, do que é o perispírito. Tá? Eu tirei esse conteúdo de um curso da Federação Espírita Brasileira, que eu achei no site deles. Tem mais informação lá do que aqui, porque senão não caberia em uma hora. Tá? E, então, qualquer pessoa pode entrar lá no site da FEB e procurar, está na área de downloads. Lá você acha muito fácil esse curso. Tá? Então, vamos começar entendendo de onde vem a etimologia dessa palavra perispírito. É uma combinação do grego com o latim. O peri vem do grego, que quer dizer em torno. E o espírito vem do spiritus, alma, espírito do latim. E é uma palavra que mais tarde a gente vai ver, foi, de uma certa forma, cunhada, criada pelo Allan Kardec, porque existem, tá? A ideia em si de perispírito, ela já vem de milênios da humanidade. Tá? No Egito, era conhecido como Ka. Na Grécia, como, não sei como se pronuncia isso, vou falar o Kema, sei lá. Em hebreus, Nefesf. Nas religiões hindus, como Linga Sharira. Pitágoras chamou de Eidolon. Paracelso como corpo sidéreo. Aqui você vê uma lista e você vê que Kardec é o que chamou de perispírito. Mas o próprio André Luiz, o espírito, como espírito, não como pessoa encarnada, em alguns livros chama de psicossoma. Então existem vários termos para se referir ao mesmo conceito que a gente vai ver aqui em um minuto, que são os conceitos de perispírito. E essa parte agora a gente vai ver vários livros não só os livros principais do Espiritismo, os 5 fundamentais, mas outros livros onde os autores dão informação do que é o perispírito. E a gente vai começar com esse do Leon Denis, que é Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Porque eu achei a forma mais fácil de eu entender esse daqui. E ele fala que em cada um de nós temos um livro misterioso, onde tudo se escreve em caracteres indeléveis, ou seja, que não se apagam, né? Ele é fechado à nossa vista durante a nossa vida terrena. Mas esse livro se abre no espaço, querendo dizer o quê? Se abre na vida espiritual, né? O espírito adiantado percorre-lhe as páginas, encontra os ensinamentos, impressões e sensações que o homem material a custo compreende. Ou seja, quem já está no lado espiritual mais avançado consegue acessar esse arquivo. E a gente vê isso muito nos depoimentos e nos livros que a gente lê. Eles conseguem ver todo o histórico de coisas que nós aqui a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de assimilar e de aprender, né? Então, esse livro que os psiquistas chamam de subconsciente é o que nós no espiritismo chamamos de perispírito, tá? Então, essa é uma das definições. Eu coloquei ela primeiro porque eu achei a forma mais fácil da gente entender o que ele quis dizer com isso. Mas, por exemplo, no livro dos médiuns, fala de novo a origem, né? E fala que é envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. E nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Aqui é importante dizer que errante não é que está perdido. Errante é simplesmente que está do lado espiritual. Então, quando o espírito está... Tem necessidade de reencarnar. Exato. Está do outro lado, ele ainda volta. Então, quando ele está daquele lado, é o corpo fluídico desse espírito. Tá? Então, esse vem do livro dos médiuns, que é um livro que se dedica inteiramente a mostrar essa comunicação que nós temos entre espírito nosso e encarnados, né? Aí, do André Luiz, no Evolução em Dois Mundos,
ele fala já, desde os tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. E aqui ele vem a mencionar uma das coisas que tirou naquele resumo lá no início. No Egito, ele era o Ka, para os sacerdotes na Grécia era o Eidolon, na evocação das Sibilas, Paracelso chamava de corpo sidéreo, e não faz muito tempo, considerando a data quando isso foi, né, escrito, foi nomeado Somode nas investigações de Baradur. Por que a FEB quis colocar tudo isso? Porque para mostrar para a gente que essa ideia de que existe sempre uma coisa que conectou o nosso corpo material com o espírito não é de hoje, não é nem do espiritismo. Não é nem de 1855, quando Kardec começou a estudar e pesquisar e fazer a investigação. Já vem de muito e muito tempo. Por quê? Porque a humanidade sempre teve a necessidade de ter isso, porque é uma das leis naturais, ou seja, é o que permite o nosso corpo receber as influências do espírito e influenciar o espírito de volta. É meio como que, sei lá, o papel carbono, carbon copy, como é que fala isso? Carbono. Isso. Papel carbono. Que vai mantendo as impressões. Só que ele é uma coisa que mantém todas as impressões. As boas e as ruins. Né? E não tem como ir lá depois, não tem branquinho. Não tem o branquinho que você vai lá e fala, ou borracha, você não tem. Entendeu? Então é uma coisa que grava tudo e fica realmente um arquivo das nossas existências. Aí ele continua falando, né, que o André Luiz destaca como forma viva da própria criatura humana, presidindo com orientação na mente, porque a mente é o espírito, né, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito, que é um viajor da eternidade, ele se demora por algum tempo na face da Terra, ou em trabalho evolutivo, ou mesmo no trabalho duro de regeneração. Né? Então, todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, mais uma vez mostrando que nós temos a responsabilidade dessas conexões. Nós somos os que fazemos esse momento, nessa impressão que nós estamos fazendo no nosso perispírito, criando essas possibilidades, né? Por isso que o Espiritismo não cansa de falar. Se mantenha sempre com a vibração elevada. Ajude sempre que puder. Porque essas impressões vão ficando marcadas lá, né? Então aí quando a gente começa a entender isso, começa a pensar, aí também tem aquele lance no final das contas que é que nem a conta bancária, né? A gente vai ver quantos depósitos a gente fez e quantos saques a gente fez na nossa conta espiritual. E se você fez mais saque do que você fez depósito, tá na dívida, né? Tá no vermelho. Aí você vai ter que voltar aqui para tentar depositar de novo coisas positivas. Então tá tudo interconectado, né? Então isso aqui é meio como que vamos dizer o que é, quando a gente fecha no final do ano, a gente faz o balanço, né? O balanço da empresa. Esse aqui é meio que o nosso balanço espiritual. E não para aí, gente. Eu poderia, eu vou colocar só para você ter uma ideia. Para cada uma dessas capinhas de livro tinha um slide daquele também com. Então ele é mencionado na reencarnação do Delany, no espiritismo básico do Pedro Franco Barbosa, no magnetismo espiritual do Michaelis, recordações da mediunidade da Ivone Pereira, diálogo com as sombras, que é conhecidíssimo do Hermínio Miranda, o roteiro do Chico Xavier, do Divaldo Franco, Estudos Espíritas, Leon Denis, que se chama Espiritismo, as obras póstumas e o que é o Espiritismo do Kardec. Ou seja, existe uma infinidade de informação, mas todos eles coincidem, tá? Por isso que eu não coloquei um slide para cada um, porque até ia parecer repetitivo. Mas qual a importância disso? Que agora que a gente está fazendo o curso de terça-feira, fazer aqui um plugzinho para o meu curso de terça-feira em inglês do Básico do Espiritismo,
a gente está justamente vendo que um dos mecanismos pelo qual o Espiritismo se vale é essa repetição em vários lugares do mundo, com vários médiuns diferentes que não têm contato, a mesma informação. É assim que a gente sabe que a informação é válida, é correta, é alinhada. Então, todos esses livros falam do perispírito, talvez por um ângulo um pouco diferente, mas todos se coincidem na mesma coisa. É esse intermediário entre nós, o espírito, que sem ele nós não estaríamos aqui. Não teria conexão com o nosso espírito. Então, e é quem mantém a nossa individualidade, né? A gente nunca perde por causa do perispírito. Exato, e é por isso também, por exemplo, que as pessoas que têm o dom da visão, a mediunidade de visão, e que às vezes vem uma pessoa desencarnada que conhece, essa pessoa se apresenta com as características físicas da última encarnação, porque aquele perispírito ainda mantém aquele molde, mais ou menos aquela forma do último corpo físico que a pessoa teve aqui. Então, por isso que nós vemos, quem tem visibilidade, quem tem a visão, vê parentes do jeito que os parentes eram aqui. Porque é o perispírito que mantém essa forma. Porque o espírito em si, a gente vai ver um pouquinho mais tarde esse negócio que tem muita confusão entre espírito e alma. E é uma coisa que a gente precisa entender o porquê que tem essa diferença e porquê que é tão utilizado um com o outro na nossa linguagem, tá? Mas é importante entender que é o perispírito que mantém esse registro nosso, porque o espírito em si, aquela centelha que nós temos, não tem forma. Ele não tem forma. Mas nós ainda não temos a capacidade de sequer conseguir imaginar o espírito daquela forma. Nós temos muita dificuldade de imaginar, porque se a gente fala, o espírito é uma energia, a energia pra gente tem forma, você pensa o quê? Ou é uma luz, a luz é uma coisa que a gente tem uma forma. A gente não consegue imaginar uma centelha, uma inteligência completamente destituída de forma. Então vamos chegar lá, não vou me adiantar. Então aqui é uma pequena tabela que ele fala classificação de uma forma simplificada, talvez para eles da FEB. Eu não sei, eu fiquei um tempo aqui olhando. Mas é que eles estão dando aqui os planos, né? O que o esoterismo, na verdade, que são outras áreas que abordam isso, chamaria, e o que isso corresponde para o espiritismo. Então, no plano átmico e búdico, que eu vou confessar, não tive tempo de entrar nos detalhes para ver o que é isso, mas eu imagino que é conectado com a parte realmente do espírito, como essa parte esotérica vê a energia espiritual. Porque é o que para nós é o espírito. Então, se você está lendo alguma coisa que fala o corpo átmico daquele indivíduo ou o corpo búdico, está se referindo ao espírito. Aí, quando nós entramos no plano mental superior, mental inferior, que é o que eles chamam de corpo mental, corpo causal, mais a parte do corpo astral e do corpo etérico, isso é que para todas essas definições para nós equivale ao perispírito. Então está mostrando também que no esoterismo já existe esse reconhecimento desse intermediário. E o último é o corpo físico, que é o que encaixa em todos, é igual, que é a matéria, né? Então existe a gente já vê que o espiritismo meio que simplificou um pouco todas as nomenclaturas, mas que isso existe na acepção de outras crenças, de outras pessoas que seguem outras doutrinas e etc. Né? Aí, claro que o Kardec, na criação do Pentateuco, dos 5 livros, lá no primeiro, no Livro dos Espíritos, não podia deixar de fazer uma pergunta com relação a isso. Né? Então ele pergunta para os espíritos superiores, né? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou como pretendem alguns, que veja que já naquela época ele já tinha conhecimento de que alguns, não sei quem são esses alguns, dizem, está sempre envolto numa substância qualquer. Né? Aí o que é que a questão 93 da resposta vem? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, a gente não vê, mas ainda bastante grosseira para nós. Nós quem? Espíritos superiores, né?
assaz bastante vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ela tem a capacidade, o perispírito tem a capacidade de se transportar para onde ele quiser, fora, estando fora do corpo físico, né? Então, para nós, ele é invisível. Mas os espíritos superiores conseguem ver o nosso perispírito como se fosse matéria. É simplesmente um nível de densidade mais tênue para eles do que a nossa matéria física, mas para eles ainda é matéria. Por quê? Porque tudo que existe na natureza, nos planetas, são manipulações de uma só coisa, o fluido cósmico universal. Então, para nós, esse fluido cósmico universal que está no perispírito, ele ainda é muito difícil, os nossos órgãos não conseguem ver, captar. Mas para eles, que vêm de outra forma, é uma coisa densa também. E a gente vê bastante isso, inclusive, nos livros do André Luiz e tudo, quando ele fala que para poder descer até os trabalhos que ele faz aqui na Terra, ele, de uma certa forma, tem que se densificar novamente para que o perispírito dele possa existir nas vibrações aqui da Terra, que são muito mais grosseiras do que as vibrações do nosso lar, onde ele estava vivendo, né? E aí eu achei legal que o Kardec, ponderando nessa ideia, comentando nessa resposta, ele faz uma comparação muito fácil para a gente entender o que é o perispírito. Ele basicamente fala que o nosso perispírito é como aquela parte do meio ali da fruta, do perisperma, que é o que conecta a semente com a casca. Ou seja, é a polpa, né? Aqui do abacate. E fica fácil da gente entender. Ele fez essa analogia para deixar bastante claro de que se não tem o perisperma, não tem conexão entre a semente e a casca. Sem ele lá no meio, para facilitar isso, não funciona, né? Então, aqui, o próprio Kardec continua falando. Hão dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Então, aqui ele fala que isso a gente tem que entender realmente como a propriedade do espírito como ele só, como princípio intelectual e moral, né? E que se não poderia atribuir uma forma determinada. Foi o que eu acabei de falar. Então, sei lá, você imaginou isso? Isso já é uma forma. Então, para a gente é muito difícil. A gente não tem a capacidade de imaginar o que é esse princípio intelectual e moral sem a presença de algo que a gente possa fazer uma conexão. Aí ele explica que em qualquer grau que o espírito se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. E a natureza vai se eterizando, né, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, imagino que aqueles espíritos que estão muito mais próximos, por exemplo, de Jesus, esse perispírito é uma coisa praticamente inexistente. Só quem estiver acima deles que vai conseguir perceber a tenuez desse envoltório. Mas aí ele fala, ele está sempre revestido em algum envoltório. Então, para nós, essa ideia que eu estava falando de forma, ela é inseparável da de espírito. A gente não consegue imaginar um espírito sem perispírito, porque o que a gente imagina já é alguma coisa. Então, é por isso que o perispírito faz, portanto, uma parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Do mesmo jeito que a gente não consegue imaginar um ser encarnado sem o corpo, a gente não consegue imaginar o espírito sem o perispírito. Eles estão sempre conectados. Então, é onde começa a gente entrar um pouco naquelas questões do porquê a alma, o que é o espírito, o que é a alma. A gente vai chegar lá num minutinho só. Então eu queria dar esse exemplo aqui, justamente porque tirei essa foto de lá, porque é o que a gente vê, né, como eu falei antes. Quando a gente está vendo as manifestações de pessoas desencarnadas que eles nos aparecem, ainda é como que uma cópia daquele corpo que ficou aqui atrás, né? E acredito eu também que os próprios espíritos, quando têm a capacidade de voltar e se apresentar, eles também têm essa condição de
escolher a forma como eles vão se apresentar para eles serem reconhecíveis, né? Porque muitas vezes a mensagem deles precisa desse reconhecimento físico para cair com aquela pessoa, né? Para fazer a mensagem realmente ficar forte, ficar presente. Alguma pergunta até aqui? Então, continuando mais explicações, você vê que todas elas, essa aqui é a continuação ainda da questão 93 do Livro dos Espíritos. Esse laço que existe, né, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então a morte só destrói o invólucro mais grosseiro, ou seja, o nosso corpo físico. O espírito conserva o segundo, o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo. Aí eu pus aqui, né, a definição, que natureza do éter sutil, muito rarefeito. Invisível para nós no estado normal. Tem um erro ali. Nós no estado normal. Então, novamente, para ressaltar que não importa onde a gente lê essa definição, ela vai sempre culminar na mesma informação no final, porque a verdade é só uma do que é o perispírito. Então aqui ele dá meio que um resumo, que primeiro tem o corpo ou ser material. E ele é análogo ao dos animais, porque nós somos animados pelo mesmo princípio vital. O princípio vital, que é uma manipulação do fluido cósmico universal, existe tanto para nós, seres humanos, como para os animais, como para as plantas. Tudo que tem vida tem esse princípio vital. Aí tem, segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, que é essa substância que serve de envoltório e que liga a alma ao corpo. Então, são essas três coisas que acontecem ao mesmo tempo. Aí vamos ver o lance da alma, né? Porque a gente fala muito o espírito, a alma, e a gente acabou de ler lá que a alma é o espírito encarnado. Né? Essa é uma forma da gente entender, a gente vai ver o porquê. Nada melhor que os espíritos responder para a gente. A pergunta 134 do Livro dos Espíritos. O que é a alma? É um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Era o espírito. Né? As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa um mundo invisível. E depois se reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Até aqui está bem claro, né? A separação. Tem alguma outra coisa, então, além da alma e do corpo? Ah, tem sim. Eu chamo de liame, que une a alma e o corpo. E aqui, liame, tudo que prende, une ou liga, ligação e vínculo. E vem do latim, ligamen, que é uma fita, um cordão e uma faixa. E a gente vê essa palavra cordão aparecer muito na literatura espírita, que é o que mantém, por exemplo, quando a gente ainda está encarnado e o corpo se desdobra durante o sono, que a gente fala que o nosso espírito tem mais liberdade durante o sono do corpo físico, para ir para o plano astral, encontrar com os guias e tal. Esse liame está sempre conectado, porque é o que mantém essa pessoa viva. O dia que se cortar isso, acabou a vida física também, né? E aí ele pergunta qual a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então aqui nem um conduíte que a gente tem ali, um cabo de conexão, né? Que se você desplugar, né? Então é parte também dessa conexão entre as três partes. Então aqui ele fala, a união da alma, do perispírito, do corpo material, constitui o homem, o nosso ser humano. Né? A alma e o espírito separado do corpo constituem o chamado... A alma e o perispírito separados do corpo é o espírito. Aí onde fica aqui começa a dar uma complicada. A alma é assim um ser simples. O espírito um ser duplo. O homem um ser triplo. Então aqui eu coloquei a explicação que eles deram. Seria mais correto a gente reservar a palavra alma
para designar aquele princípio inteligente que a gente leu lá na resposta do Livro dos Espíritos, tá? E deixar o termo espírito para o ser semimaterial, que é formado desse princípio do corpo fluídico, tá? Mas como a gente não consegue conceber esse princípio inteligente isolado da matéria, nem a gente consegue imaginar um perispírito sem ser animado por um princípio inteligente, essas palavras começam a ficar usadas uma como a outra, elas se trocam, né? Mas ele fala aqui que filosoficamente é essencial fazer a diferença. Então, de certa forma, a alma é o espírito, é aquele princípio, aquela centelha inteligente. Mas como nós não conseguimos entender essa diferença, a gente acaba misturando os termos, tá? Mas o importante é só entender que um espírito sempre vai ter esse invólucro entre nós, digamos, nosso corpo físico e o espírito. E é por aí que se manifestam todas as coisas. É daí que nós recebemos a intuição que nos vem do que a gente chama de subconsciente, a nossa voz da razão. É por aí que os espíritos amigos conseguem influenciar a gente também. Mas, por volta, o outro lado da moeda também é verdade. É lá que nós imprimimos as coisas que nós fazemos que são prejudiciais ao nosso corpo, prejudiciais à nossa mente, os nossos pensamentos negativos. Então é meio que você tem essa fotocópia, vamos dizer, do teu espírito, do teu corpo, quando você reencarna logo no começo, e ela é uma foto assim, perfeita. E no transcorrer da nossa vida encarnada aqui, a gente ou mantém ela desse jeito, ou a gente vai aos poucos manchando partes dela com as nossas ações. E às vezes a gente deixa essa vida com essa foto bastante deteriorada pelas ações que a gente teve. E quando a gente vê daquele lado, a gente fala, nossa, quando a gente tem condições de analisar, a gente se dá conta e fala, nossa, meu Deus, o que eu fiz, né? Porque o perispírito continua sentindo essas coisas às vezes do outro lado. Quando você desencarna, você chega daquele lado. Não é imediato, porque você desencarnou, os efeitos danosos que você teve daquela vida desaparecem, né? Por isso que todos nós temos um período de reabilitação no plano espiritual, quando a gente chega daquele lado, para você conseguir se recuperar das coisas que a gente fez aqui que realmente causou dano, né? Então é pensar a melhor forma, como eu sempre olho, para mim é realmente uma daquelas gavetas de arquivo, né? Cheia de pastas. Então, são pastas ali que a gente vai colocando as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as nossas ações, os nossos bens, as nossas coisas que foram feitas por bem, as coisas que foram feitas de forma incorreta. E quando a gente chega do outro lado, a gente vai fazer uma avaliação desse arquivo e ver, né, realmente o que aconteceu. E mais além, quando a gente, né, por exemplo, imagina aquele arquivão de metal, né, que agora estou me entregando aqui a minha idade, daqueles que a gente usava às vezes no trabalho, você puxava, só podia puxar uma gaveta de uma vez, só que você puxava duas ele caía, né, de tão pesado. Você puxava ali. Tem certas dessas gavetas que a gente não acessa logo de cara também, quando a gente volta para o outro lado. Mas quem tem o poder, que como falou lá, os espíritos mais elevados, aí está o registro de todas as outras encarnações também. E as explicações de por que a gente voltou assim e não assado naquela vida, por que a gente veio com tal pessoa como filho e não aquela como filha, porque a gente voltou como pai, como irmão, por que aquele foi o nosso chefe que atazanou a nossa vida até o último dia da nossa existência, entendeu? Tudo isso está registrado aí, mas nem sempre a gente consegue ter acesso imediato. Por quê? Porque muitos desses registros lá do passado são muito dolorosos para a gente lembrar, tá? Porque a gente vem vindo num processo de evolução constante, né? A gente olha lá para trás, a gente vê os bárbaros, as pessoas que cometeram aqueles crimes horrendos e tal. Nós somos todos eles também, em algum momento. Então a bondade divina é tão perfeita que ela vai permitir a gente acessar parte do arquivo que é necessário para a gente entender o que a gente errou, mas que ainda dá condições de a gente ter o ânimo de continuar melhorando. Só quando você chega lá em cima mesmo,
ou mais elevado, que você não vai se deixar impactar tanto por por saber, por exemplo, que você foi uma pessoa que queimou gente na Inquisição, vamos dizer assim. Só quando você já está num ponto que você consegue lidar com aquilo, que aquele arquivo se abre para você, né? É meio como que um jogo de videogame, né? Que você está jogando, você precisa chegar em certos níveis para abrir aquela porta que você vai para o próximo nível. A gente está nessa ainda, a gente está lá embaixo no videogame, jogando aquele nível mais básico. Quando a gente consegue chegar no próximo nível, você abriu uma portinha lá, você vai conseguir ver aquilo que aconteceu. Mas o importante é entender que quanto mais coisas boas a gente põe nesse arquivo, melhor para a gente, né? Porque ele nunca vai esquecer o que a gente está fazendo nessa vida. Licença, ele disse que tudo que a gente faz e pensa fica calcado. Eu li essa frase desse jeito: calcado e recalcado no perispírito. E quando a gente reencarna, é célula por célula, perispírito e o corpo. Então, fica marcado, como eles dizem, o corpo é exaustor do espírito. Aí sai das deformidades, os defeitos, as doenças, as tendências. É uma perfeição. É uma perfeição imensa. Bom, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Alguma pergunta, algum questionamento? Cássio, então o que eu consegui entender da diferença entre alma e espírito, mais ou menos assim, é como se a alma fosse a parte intelectual e o espírito engloba tudo. O espírito tem essa parte intelectual, mas a parte fluídica, né? Que ele está dizendo lá. Mas para nós, por exemplo, no nosso conceito e o que a gente lê nas informações, especialmente do livro ali dos espíritos, é que a gente considera a alma nada mais do que o espírito que encarnou, que está aqui conosco. Nós temos uma alma nesse momento conosco, no nosso corpo, que é o nosso espírito que está conectado com esse corpo através do nosso perispírito. No momento que a gente desencarnar, a gente vai ter, essa alma vai continuar sendo o perispírito. É a alma com o perispírito forma o espírito do outro lado, né? Porque a gente não está nunca desprovido desse envoltório fluídico que a gente tem no espírito. Diz que no processo da mediunidade é o perispírito do espírito que se conecta com o perispírito do médium. Perispírito a perispírito. Perispírito a perispírito. Não, isso não tem, gente, esse negócio de... Não, porque um corpo só pode habitar um espírito de cada vez. Mesmo quando eles dizem de subjugação, completa possessão, não é que saiu o espírito daquele corpo e entrou o outro. É que essa intercalação do perispírito com o perispírito é tão forte que praticamente dá a impressão de que esse perispírito aqui deixou de ter ação qualquer sobre aquele corpo e o outro está dominando. Mas não é que saiu do corpo, não, tá? Mas acontece tudo a nível de perispírito. Por quê? Porque é como o corpo recebe os comandos do espírito. Então, se um espírito está querendo passar uma mensagem ou o outro oposto está querendo obsediar alguém, ele vai precisar usar o perispírito dele para se aproximar ao perispírito daquela pessoa, através da sintonia, né? E aí, pum, é como que caso que ele chegou lá e pôs o cabinho dele, né, de conexão, conectou, aí ele consegue passar as informações. Ô Cássio, Oi. então, se você danifica o seu perispírito numa vida, quando você reencarna, ele vem danificado? É como a Ivone falou, ele traz muitas das marcas da encarnação anterior e às vezes é o que determina, por exemplo, por que você volta como parte da sua reencarnação com uma deficiência física, com uma propensão maior a uma doença, alguma coisa do tipo, porque você, na vida anterior ou em vidas anteriores, constantemente você atacou aquela parte, né, do seu corpo e aquilo ficou engravado no seu perispírito. Sim. O mesmo se dá quando temos nessa vida, na encarnação, na matéria, um pensamento repetitivo de ódio, de raiva, mágoas, acumulando essa energia, ela se manifesta
na transmissão no corpo físico em doença, por Também. exemplo, o magnetismo do pensamento Sim. se acumula no perispírito e em algum momento ela vai se manifestar na matéria. De acordo com o espiritismo, todas as doenças do físico começam no espírito. Começam, você se endoece daquele lado através dos seus pensamentos negativos, da sua vibração baixa e tal, e aquilo inevitavelmente acaba tendo um impacto no seu corpo físico. É por isso que o espiritismo sempre fala que o dia que a medicina deixar de ignorar o lado espiritual, os avanços vão ser muito maiores, porque não adianta só você tratando o corpo físico, você está tratando o sintoma, não a raiz do problema. O efeito, né? Que a causa está lá. Não a raiz do problema, né? Então, por isso que já existem muitos médicos e lugares no Brasil que estão adotando passe, a parte espiritual conectada com a medicina, vamos dizer, ocidental tradicional, porque eles já entenderam que uma pessoa que combina essas duas coisas tem uma porcentagem de melhora maior, tem um índice de recuperação melhor, porque nós não somos só corpo físico, né? E isso não precisa ser espiritismo, isso pode ser qualquer religião que a pessoa tenha, qualquer conexão com Deus. Você entender que quando você está enfermo fisicamente, você precisa pedir ajuda também pelo lado espiritual, basta. É a mesma coisa, né? Eu sou de Santos e lá tem um moço que eu acho que ele é psicólogo ou alguma coisa e ele trabalha. Ele é espírita, então ele faz o atendimento baseado. Sim. Especialmente no lado psicológico, né? Que a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, são injustamente consideradas como loucas e tudo, e quando na verdade são simplesmente com distúrbios espirituais, precisam de ajuda nesse lado, estão sendo obsediadas por algum espírito e tal. O espiritismo nunca fala ignore a medicina, não tome o remédio, não. Mas cuide do outro lado também. Porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então o lado científico dele não pode ignorar a ciência, porque é como ele conseguiu a comprovação das coisas que são verídicas no espiritismo, através de experimentos científicos. Então não faria nenhum sentido o espiritismo negar a medicina e falar, não, ignora o que o médico está falando, vai só na tua igreja. Não, faz o que a medicina está te dizendo fazer, mas também cuida do teu lado espiritual, porque também é importante. Aquela frase, né, que eles dizem, a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. É cega, exatamente. A aula de terça-feira agora é justamente essa tríade. A aula número 3 vai falar da tríade do espiritismo, filosofia, religião e a ciência. Por que a dificuldade do equilíbrio desses dois? Que é aí que tem a disfunção, né? Então, porque entre a ciência e... É por causa do quê? É por causa, na minha concepção muito humilde, é por causa do ego do homem ainda. Ele não consegue, porque a pessoa que é científica, vamos dizer assim, ela é muito cética. É aquele negócio de que eu preciso ver para crer, né? E muitas das coisas que acontecem no lado espiritual não dá para você comprovar do mesmo jeito que você comprova um experimento químico num laboratório, né? Ainda, pela nossa insuficiência dos nossos recursos, dos nossos órgãos de captar essas coisas. Mas aqueles que já compreenderam isso, né, é muito fácil. A gente fala, pô, você não vê o vento está aí. Né? Você respira o ar, tudo isso, você está vendo o ar? Não, se você está vendo o ar é um problema. A gente não vê o vírus, a gente vê o efeito. Se você estiver vendo o ar, muda de lugar porque é um problema, porque esse ar não está bom de respirar. Mas quer dizer também que, por exemplo, se eu já entendi isso, então nunca vou ficar doente, porque eu já entendi que é da minha não. É isso, claro, vem também a doença, vem também com a purificação também. Sim. De problemas que eu estou passando, problemas que eu não sei lidar ainda. Problemas anteriores também, mas é muito do daqui mesmo, da Terra, né? Então, muito assim. Então, prestar atenção na gente. Autoconhecimento é muito importante. Isso dá um link, sabe? Por que eu estou passando por isso? O Espiritismo explica muito, tudo.
sabe? Então é melhor, como eu falo assim, deixa como tá, aceita que dói menos. Assim, eu falo pra É muito fácil. mesmo também, sabe? É muito fácil a gente fazer um teste disso, tá? Não que eu recomende, mas quem quiser fazer, faça. Levanta de manhã e logo cedo começa a achar que tá tudo andando errado no teu dia. No final do dia me fala como é que você se sente fisicamente, não... Aí no dia seguinte faz o oposto. Acorda e procura ver tudo o lado positivo das coisas que estão acontecendo. E no final do dia faz o mesmo balanço. Como é que você está se sentindo fisicamente? Você vai ver uma diferença notável de como o teu corpo expressa essa negatividade que você teve no pensamento durante todo o dia. No primeiro dia você vai acabar exausto. Exausto. Né? Triste, exausto, com dor pode até ser. Né? O outro dia, provavelmente não. Depende de quão ruim você foi no dia anterior, dá uns diazinhos de folga pro corpo recuperar, porque às vezes não dá, né? Mas é isso aí, gente. Legal. Cássio, teve uma pesquisa, muitos anos atrás, na Harvard University, inclusive uma das cientistas do mundo todo, era brasileira, que a gente conhecia, até ela era espírita. E eles comprovaram que quando a gente acredita num poder maior, num Deus, você adoece menos e quando adoece, recupera mais rápido. Porque você eleva a sua vibração e mata o germe, né? O vírus, a bactéria. Para a gente chegar naquele ponto que a gente nunca vai ficar doente, que a Ana Paula falou, a gente precisa estar com essa vibração elevada o tempo todo, né? Não é só quando o negócio pega duro que a gente fala, ai Deus, agora me ajuda aqui que a gripe está pesada, né? O bom é ter a consciência que acho que a imperfeição ainda é muito grande, não sei se dá por conta, você já se diz, mas quando você tem a consciência, às vezes fala, poxa, exagerei, não, meu Deus. Aí você se reconecta. Exatamente. Você se reconecta, isso é bom. Essa é a coisa que eu acho que quem já chegou na espiritualidade de alguma forma, não precisa ser só o espiritismo, é o mais importante. É você saber, somos imperfeitos, portanto ainda vamos errar. Mas quero melhorar, estou me esforçando para melhorar, então o se dar conta de que pisei no tomate já é a primeira coisa. Na próxima vez tenta não pisar. Reconhecer e melhorar. Ou dá uma pisadinha de leve, não amassa ele de uma vez não vira por ele. Mas aí é esse negócio, você se pegar no ato e falar, ok, na próxima vez quem sabe você já não vai fazer. Porque você está treinando você mesmo, você está treinando a sua parte psíquica, mental, para te alertar daquelas coisas. Você está mais conectado e ligado naquilo, né? O André Luiz faz isso, né? Quando ele volta para ver a família, ele se pega no ódio, ele volta para o umbral, chega lá e fala, tô voltando. Exatamente. Porque como ele começa os mensageiros dizendo que finalmente ele conseguiu largar aquela negatividade e conseguiu começar a ver a família dele da Terra como irmãos e irmãs que precisavam da ajuda dele. E quando ele voltou para lá é que ele se deu conta que a esposa tinha recasado, tinha outra pessoa na vida dele, e aquilo machucou muito. Mas por quê? Espírito, sem a matéria, que é o peso da matéria. Mas ele mas você vê como é que fica impresso ainda na pessoa aquilo, no espírito. A gente não vira a gente tudo anjinho quando vai para o outro lado. Não. E ele já tinha escrito um livro, ele já estava bem melhor, ele já estava um patamar ali bem. Já estava bem. O livro quando ele foi. Então a matéria pesa. É o despertar da consciência, né? Porque André Luiz faz nos livros, dá-nos dicas de que fazer aqui para não chegar como ele chegou lá. Para mim, os livros do André Luiz pegam o Pentateuco do Kardec e põe em prática tudo aquilo. Sim. Com exemplos que a gente fala, Jesus, né? Agora eu entendi realmente aquilo que eu li no livro dos médiuns, aquela pergunta do livro dos Espíritos, tá aí, ó. Tá ali, ó, ele tá vivenciando e mostrando pra gente, né? Imagina. Vai ficar tonta, viu? Obrigado, gente.